Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vou falar sobre aqueles personagens problema na maioria dos RPGs, que são os personagens malignos. Mas é claro, dependendo do sistema que você joga, isso obviamente não é uma questão, como acontece nos RPGs de vampiro, em que o normal é não ser bom, naturalmente. Ainda assim, na maioria dos RPGs jogamos com heróis, especialmente no D&D e em RPGs similares a ele, como Pathfinder, Tormenta, etc. Nesses sistemas, o normal é que se jogue com heróis e que o grupo seja formado por heróis. Pessoas boas ou neutras, digamos assim, é realmente muito raro e razoavelmente fora da proposta desses jogos se usar personagens de alinhamento maligno. No entanto, muitas vezes queremos jogar com eles, e esse podcast é para dar algumas ideias de como tornar isso possível sem gerar aquelas intermináveis brigas de grupo, e por isso irei trabalhar aqui com 3 formas específicas que podem ser usadas para termos personagens malignos em uma aventura. E sim, esse programa já foi pedido por muita gente, mas a ideia pro de hoje veio de um comentário do Daniel Rezende, lá no Instagram, sobre o episódio de personagens difíceis de se interpretar. Ele queria que eu falasse um pouco sobre os personagens malignos e achei uma boa ideia. E quem quiser participar do podcast, agora que ele sai com frequência, basta perguntar e interagir nas redes sociais e também enviar um e-mail com suas ideias e experiências para pensandoddd@gmail.com. Vou começar a usar muito as ideias de vocês. Mas qual a primeira forma de se ter um personagem maligno em um jogo sem tantos problemas assim? Bem, essa seria a básica, que já ocorre em alguns outros RPGs, como o Vampiro, que já citei. E isso ocorre quando todos estão jogando com personagens malignos. Desse modo, naturalmente, vai haver menos problemas. Não vou dizer nenhum problema, já que pode haver traições dentro do grupo, etc., devido à índole de cada personagem. O grupo mais fácil de todos seria um de personagens leais e maus. Assim, todos podem ser extremamente maus com os outros, mas leais entre si. Quase como uma máfia. E uma ideia que achei sempre muito legal seria um grupo de homens lagartos malignos jogando as aventuras de Hoard of the Dragon Queen e Rise of Tiamat ao contrário. Em vez de serem os heróis tentando impedir que o culto do dragão traga Tiamat para o mundo, seriam vilões que tentam matar os heróis que tentam impedir que isso aconteça, ou que simplesmente fazem o possível para frustrar os planos da Aliança dos Lordes, dos Dragões Metálicos, dos Arpistas, etc. Seria uma aventura muito legal. Mas enfim, e qual seria a segunda forma de se jogar com um personagem maligno? Bem, essa já envolve você ser o único ou um dos únicos personagens dissonantes do grupo, sendo porque você é mau ou por algum outro motivo. A questão é que você tem planos que se chocam contra os do grupo. Isso, claro, ocorre na maioria das vezes com personagens malignos em aventuras heróicas, e aqui você deve conversar diretamente com seu mestre do jogo para que ele saiba que o seu personagem é maligno, mas não necessariamente o grupo. E claro, eventualmente, o grupo irá saber do real alinhamento do seu personagem quando o mestre narrar uma cena com você sozinho, matando alguma testemunha, etc. Mas aí temos que torcer para que os demais jogadores não usem essa informação para forçar seus personagens a perceberem a verdade, fazendo o chamado metagame. Enfim, esse modelo que eu tô propondo aqui seria você construir o seu personagem mais ou menos como em Vampiro, em que você tem um alinhamento que se refere ao seu comportamento na frente dos outros e um outro alinhamento que reflete a sua verdadeira natureza. Logo, você poderia se comportar como um paladino leal e bom na corte, subindo cada vez mais dentro de uma determinada ordem, mas ser secretamente um paladino caótico e mau. Isso deixa bem clara a proposta do personagem e pode gerar surpresas. Num dos jogos de vampiro do pessoal que me ensinou a jogar, houve um caso em que um jogador com um vampiro do clã Malkaviano, um clã famoso por sua loucura, escrevia cartas com missões diferentes e entregava para o mestre. E o mestre lia essas cartas para os jogadores, pois elas em teoria viriam de algum superior que os mandava para algumas missões. Mas na realidade era o Malkaviano, e o grupo ficou por um bom tempo fazendo as missões que não levavam a lugar algum até descobrirem o que realmente estava acontecendo. Foi algo absurdamente louco, como um bom Malkaviano deve ser, e divertido para o grupo, e exigiu, claro, uma boa cooperação entre o jogador e o mestre. Legal, não é? Sim, muito. Mas qual é a terceira forma? Bom, essa é simples também.
Caso apenas o seu personagem seja o maligno do grupo e não se adote a ideia de comportamento e de natureza que eu falei no segundo tópico, resta conversar bastante com o mestre e com todos os outros jogadores. Assim, o grupo pode costurar uma forma legal de se ter um personagem abertamente maligno na aventura. Pode ser que ele seja um bruxo que cometeu uma série de crimes e que está preso por uma ordem boa de clérigos, o que o força, por isso, a viajar com o grupo até realizar tal e tal missão e ser absolvido de seus pecados. Ou então, pode ser que esteja ocorrendo uma aliança para se derrotar algum deus ou inimigo em comum. Enfim, há uma série de formas de se fazer tudo isso acontecer e se evitar problemas, mas nesse caso é absolutamente essencial que isso seja conversado com o mestre e com o grupo. Eu, particularmente, não gosto que um jogador faça um personagem que destoe completamente do tom da aventura que todos pretendem jogar. Afinal, o RPG é para ser construído em grupo, uma criação coletiva e amigável entre todos da mesa. Logo, para encaixar de forma bem legal o personagem maligno, basta todo mundo sentar e pensar junto em como fazer isso de uma forma super legal. Conversem, isso faz maravilhas numa mesa de RPG. E bem, é isso. Espero que tenham gostado de mais esse programa e até o nosso próximo episódio. Grande abraço, pessoal!